onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, mais bonito, inspirador é onde fico.
Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, é uma alegria para nós estarmos juntos, compartilhando da palavra de Deus, essa manhã de sábado, o santo dia do Senhor. Eu gostaria de ler um versículo aqui, iniciar com a leitura de um versículo da Bíblia, que está lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, versículo 26, é um pedido de Deus para cada um de nós. E Deus aqui, ele pede, não é recurso financeiro, não é bens materiais. O que Deus está pedindo aqui para cada um dos seus filhos aqui na terra é a sua vida, o seu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. A gente sabe que o coração, na época dos hebreus, na época do Antigo Testamento aqui, qual foi escrito, significava a essência do ser da pessoa. Significava tudo que representava ali as emoções, a consciência, o saber, a vida por completo. Coração significava a vida por completo. E algumas vezes a Bíblia fala que saía da boca do homem, vinha do coração, fazendo uma referência ali aos pensamentos, às emoções e à mente da pessoa. E quando Deus está pedindo o coração, ele está pedindo ali o ser por completo. É o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que é: o mesmo Deus da paz vos santifique em corpo, alma e espírito, ou seja, o ser por completo, holístico. E após isso ele diz assim: não é somente você entregar o seu coração a Deus, mas é você também agradar-se dos caminhos do Senhor. Por muitas vezes, algumas pessoas, elas não sentem prazer no caminho de Deus, por vários motivos diferentes. Às vezes acha que é um caminho doloroso, às vezes acha que está presa de alguma forma, mas Deus, ele sabiamente coloca tudo na nossa frente para que a gente escolha. A escolha sempre vem do ser humano, sempre vem de cada um de nós. Mas ele diz que sempre é o melhor também para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, para que a gente juntos aqui possa entregar o nosso coração a Deus. Para que a gente junto possa viver uma vida ao lado de Deus, caminhando os caminhos do Senhor. E assim a gente se prepare, se fortaleça cada vez mais para ir para as mansões celestiais, para ter um encontro com Cristo. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Sejam todos bem-vindos aqui, aonde nós estamos nos reunindo. E eu convido agora você a fechar os seus olhos para a gente poder fazer a oração. Senhor nosso Deus, Pai bondoso que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, pela saúde e pelo descanso também do Santo Sábado. Que o Senhor permaneça conosco durante todo esse dia, na tua presença, e possamos, ó Deus, entregar o nosso coração a ti, não somente da boca para fora, mas verdadeiramente, Senhor Deus, expressar aquilo que está dentro de nós. Que o Senhor nos ajude, nos dê força para isso, mas que o Senhor também nos fortaleça para poder levar outras pessoas até o Senhor. Que essa seja a nossa missão aqui na terra. Nos abençoa, fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, nós vamos começar agora também cantando um louvor especial. Eu não sei se Jéssica já está conectada. Jéssica, pronta, está aí conectada. Nós vamos agora ouvir um louvor especial. Jéssica, é com você. Olá, pessoal. Feliz sábado a todos. Vou cantar um hino agora que ele traz muita paz ao meu coração quando eu canto. E eu espero que ele traga paz ao coração de vocês também.
Tá dando para ouvir o playback, né? As provações, as aflições me cercam e me fazem cair. Meu coração aperta e o medo me faz existir. Lutas e dores da vida querem me ver tropeçar. E o silêncio da voz que trazida faz a minha esperança cessar. E o medo traz a voz que faz tudo se iluminar. E o medo sai, então posso ouvir a doce voz que me diz: filho meu, tenha calma, pois meu poder é tua fonte. E quando afligir tua alma, erga teus olhos e cante. Confia em mim sem receio. Louve a Deus e joelhos, pois quando tu pedes a fé, meu amor te coloca em pé. Pois fraco entregue a tua sorte, é quando eu te faço forte. Faço então ver alegria em meu ser e o meu coração voltar a sorrir. Meu corpo se alegra e minha alma celebra, ó Deus que não vai desistir. As lutas e dores da vida ainda querem me ver tropeçar, mas o som da voz que trazida faz a minha esperança aumentar. Então posso ouvir a voz que diz: filho, não temas mais, estarei aqui para te ouvir e para sempre reinar a paz. Oh meu Pai, eu tenho tua calma, pois teu poder é minha fonte. E quando afligir minha alma, cantarei muito mais do que antes. Confio em ti sem receio, louvo a Deus e joelhos, pois quando eu perco minha fé, teu amor me coloca em pé. Pois fraco entregue a minha morte, pois fraco entregue a minha sorte. É quando tu me fazes forte. Amém.
Amém, Jéssica, obrigado pela música. Realmente a música acalma o nosso coração, uma canção muito bonita. Nós agradecemos muito pela sua participação. E gostaríamos agora de convidar ao Paulo para fazer o estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje começa mais uma lição nova, os ritmos do descanso. Paulo, meu amigo, homem de Deus, é com você agora. Bom dia, feliz sábado mais uma vez. É isso mesmo, pastor. Lição 9, ritmos do descanso, né? Essa é a lição, né? Começa ao sábado à tarde, mas a gente vai fazer agora mesmo. E fala sobre, quer dizer, primeiro vamos ler o versículo para memorizar, que diz lá em Gênesis 2:3. E antes disso, eu queria fazer uma breve oração, bem rapidinho, para a gente convidar mais uma vez o Santo Espírito de Deus entre nós. Oremos. Paizinho querido, obrigado por esse santo sábado, obrigado por esse momento de adoração, de louvor, de engrandecer o teu santo nome. Obrigado por esse dia tão especial, memorial da criação. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e abençoa essa mensagem, essa meditação. Em nome de Jesus. Amém. Então, o verso para memorizar diz lá em Gênesis 2:3, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Muito bem. Na lição de hoje fala sobre o memorial da criação. No caso, começa a falar o autor da lição sobre os dias da semana da criação, que Deus criou as aves, os oceanos, e achei muito interessante a estilística de escrita do autor aqui, porque ele começa a fazer a gente imaginar. Um bom autor, ele sempre consegue fazer o leitor imaginar como seria lá na criação, os pássaros batendo asas, o oceano, né, lá, as baleias pulando. É interessante. Deus criou, passou a semana da criação fazendo as obras maravilhosas que a gente vê aí da criação, mas o dia chegou o dia sétimo, né? Criou o homem no sexto dia, e aí no sétimo dia foi uma criação diferente. Ele criou, na verdade, um dia especial. Ele criou um tempo, né? Como a gente diz, um momento de lembrança, né? Para a gente poder ter aquela memória que Deus é nosso Criador. E aqui estamos muitos anos depois, ainda continuamos guardando o sábado, e aqui estamos no descanso, né? Uma coisa maravilhosa saber que podemos descansar e lembrar que Ele é nosso Criador. E sabemos que, eu estava até pensando, tentando relacionar a lição da Escola Sabatina com a lição do livro que a gente está lendo, né? Os capítulos, muito interessante, porque a gente vive uma vida desenfreada, uma vida que muitas pessoas, né, se preocupam mais em obter o ganho, o lucro, e não pensa que também nós podemos a qualquer momento colapsar, né? Não somos máquinas de maneira alguma, e precisamos de descanso, precisamos a restauração. E aí Deus sabia disso, né? Como um bom fabricante, um bom criador, né? Ele tinha um manual, e o manual se encontra na sua santa palavra, a palavra de Deus. E aí Deus diz: espera aí, eu sei que o homem vai precisar desse tempinho aí para poder restaurar suas energias, né? Como a gente diz, né? Recarregar suas baterias. Bondoso deu esse santo dia para a gente. E as pessoas muitas não entendem que precisamos também do descanso. E não somente eu, quando era adolescente, 17 anos, eu pensava, poxa, eu vou estudar, e eu tô com 17 anos, já estou trabalhando e estudando.
E eu pensava que era só trabalhar, estudar, e aí não tinha vida, né? Chegava ao ponto que eu estava dormindo no trabalho, na escola. E aí, todos nós precisamos de um tempo de descanso, né? A gente vai encerrar aqui a lição essa semana, mas eu gostaria de deixar essa mensagem a todos nós, né? Que saibamos que precisamos, sim, do dinheiro, não é uma coisa ruim. Mas quando ele se torna em primeiro lugar em nossas vidas, aí sim, ele se torna o nosso Deus. E aí toma o lugar de Deus. É isso que não pode acontecer. O dinheiro é importante, sim, mas ele não pode ser a primeira coisa em nossas vidas, né? Então, desejo a todos um feliz sábado e a gente se vê na igreja mais tarde. Amém. Amém, Paulo. Muito obrigado pelo estudo da lição da Escola Sabatina. É bom saber que Deus ele preparou esse dia especial para a gente descansar, porque em meio a essas guerras que nós temos diárias, esse trabalho, como Paulo disse, desenfreado, imagine se Deus não tivesse preparado um dia especial para o descanso. As pessoas, mesmo já tendo esse conceito na Bíblia de descanso e descanso sabático, né? As pessoas não querem parar, elas querem continuar trabalhando. Imagine se realmente não tivesse esse conceito, não tivesse essa lembrança do dia de sábado para a gente descansar. Mas obrigado, Paulo, pelo estudo da lição da Escola Sabatina. Eu quero abrir agora a oportunidade para você fazer o seu pedido de oração. Certo? Esse momento agora é dedicado aos pedidos de oração, onde nós também, ao final, estaremos orando pelos pedidos. Tem alguém que gostaria de fazer algum pedido de oração? Pastor, Oi, irmã Lúcia. eu quero agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por tudo, por mim, pela minha família, pedir oração por mim, pela minha saúde, porque estou com uns problemas de saúde, e também pela minha vida espiritual, para que Deus possa me fortalecer cada vez mais na fé, eu possa aprender mais do Senhor, e poder também transmitir para os outros. Feliz por participar desse escudo todo dia, e quero que Deus cada dia mais me fortaleça na fé. Amém. Isso é meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Lúcia. Vamos estar orando por isso, pela sua vida espiritual, especialmente, né? E também pela saúde. Tem mais alguém? Eu quero agradecer a Deus pela vida, por mais uma semana de trabalho que já se passou. Agradecer a Deus pela minha família, pela saúde da minha família. E também pedir oração pela minha vida espiritual, porque por mais que eu esteja sempre buscando a Deus, sempre conectado com a programação e com os reavivamentos, e também fazendo meus cultos matinais, sempre buscando ao Senhor. Existem vários conflitos sobre a minha vida, sobre mim, e eu muitas vezes é como se quero fraquejar, me sinto fraca. Então, eu peço oração à igreja que ore pela minha vida espiritual, para que eu não caia, para que me fortaleça. Que o Senhor me fortaleça a minha fé, para que eu possa vencer tudo isso. Amém. Amém, irmã Vânia. É de grande importância a senhora participar todas as manhãs aqui conosco, né? Eu acredito que já traz fortalecimento. Essa guerra espiritual, a gente vai viver ela, e o meu conselho é que quando a gente estiver dessa forma, procure algum irmão da igreja para conversar, o pastor da igreja também. Procure para conversar, peça uma visita ou vá fazer uma visita, mas converse,
procure o irmão da igreja, porque ele vai lhe fortalecer. Às vezes a gente queremos buscar refúgio em outra pessoa que não é da igreja, e a gente sabe que pessoas que não são da igreja, elas não trazem bons conselhos, né? É igual a um amigo que me falou, um pastor amigo que me falou, próximo da gente, que tinha um casal com problema no relacionamento e procurou um psicólogo, e o psicólogo ouviu toda a história do homem e disse assim, na verdade era psicóloga, e disse assim, olha, só tem uma maneira de resolver esse problema. Ele disse, qual é? É você deixar sua mulher. Deixe ela e vá viver sozinho, que você fica bom. Veja como são os conselhos de pessoas que não são cristãos. Então, o ideal é procurar irmãos da igreja, o pastor da igreja está disponível para isso, pastor, para poder conversar e outros respeitos também de outras coisas, né? Mas vamos estar orando pela irmã Vânia, em nome de Jesus. Pastor, me passa o contato dessa psicóloga, viu? Essa aí dá certo, não vai desmanchar o nosso trabalho. Irmãos, eu quero agradecer hoje. Teremos hoje uma linda Santa Ceia, hoje, louvado Amém. seja Deus, tão esperado. E também, irmãos, pela graça do nosso Deus, pelo poder do Espírito Santo, teremos um batismo hoje de Maicon. E Amém. não é coincidência, sim providência. A esposa dele, Janesca, se batizou também numa Santa Ceia. Houve uma Santa Ceia, depois o batismo dela. E hoje, ele, Santa Ceia e também batismo. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmão. Valcácio, só o desafio, viu, Valcácio? Participar da Escola Sabatina aqui, viu, Valcácio? Amém, irmão. Deus abençoe você também, sua família. Amém. Vamos você, viu? Tem mais alguém que gostaria, irmão Valcácio, gostaria de fazer algum pedido, Bom agradecimento? dia. Irmã Genilda. Bom dia, feliz sábado a todos. Também gostaria de agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um despertar. É uma vitória, né? Quando nós dormimos bem, despertamos também com o desejo de estar na presença do Senhor. Eu desperto de 3 horas, porque antes desse programa eu já tenho feito o meu devocional, já tenho estudado a lição, lido Reavivado pela palavra, o capítulo da Bíblia. Então, por que eu tenho que acordar 3 horas? Porque senão o meu devocional vai ficar para trás. Porque eu não quero perder esse. Também gosto muito de assistir a Sala 57, só não estou assistindo agora porque estou dando prioridade ao nosso programa, né? E o meu devocional tem que ser primeiro. E eu gostaria de pedir oração a vocês por mim, né? Para que Deus possa me usar hoje na Igreja do Bom Jardim. Eu vou pregar a palavra. E eu confesso que eu fico bem pequenininha, eu me sinto bem pequenininha quando eu aceito o convite, o chamado de Deus para pregar a palavra de Deus. Eu me sinto bem pequenininha, me sinto incapaz. Eu preciso do auxílio do Espírito Santo. Então, eu peço que vocês orem por mim, para que Deus possa fazer de mim um instrumento nas mãos dele. Que não seja eu falar, mas o Espírito Santo falar por meu intermédio. Esse é meu pedido de oração. Amém. Irmã Genilda, Deus lhe use mais uma vez com a mensagem para aquelas pessoas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Valcácio. Agradecer a Deus por nós estarmos juntos de novo. Ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por nossa saúde, a mim, da minha família, do pastor, de todos que estão aqui presentes e os que não puderam se conectar hoje. E peço ao Senhor que ore pela nossa igreja, que todos venham crescer espírito e verdade, para que nós juntos fazer a vontade de Deus.
Deus abençoe todos. E quero pedir aos irmãos que vamos entrar, todos nós, e orar uns pelos outros, para que nós possamos crescer em espírito e em verdade. Esse é meu pedido, já agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim e por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Cássio. A irmã Virgínia Santos, ela pede oração pelos seus filhos e pela saúde de Titico, que é um dos filhos que se encontra enfermo. Maria Aurélia pede oração pelo seu pai, que está com câncer, e também pela sua vida espiritual e a vida da família dela. A irmã Maria Regilane, ela dá um feliz sábado e pede oração pela sua família, amigos, pede oração por Everaldo, Fábio e todos os irmãos. A irmã Rita Pires dá um feliz sábado e pede oração pela família dela e por todos. A irmã Consuelo de Souza, ela agradece pelo despertar e pede oração por todos os enfermos e pela família dela também. Irmão Vicente Sérgio, ele fala da importância dos mandamentos de Deus e testemunhar dos mandamentos de Deus. Maria Assi pede oração pelo seu filho, João Lucas, e pela saúde dele. A irmã Iana pede oração por Lorena, Regina, Dona Conceição, Silvana e Onara, e também pela sua família e causas especiais. A irmã Sancleia pede oração por todos os pedidos e agradece a Deus por mais um ano de vida. Olha aí o aniversário, mas não é dela, é da neta dela, Sofia, de 4 aninhos, dando paz, saúde, e que ele possa conhecer, ela possa conhecer esse Deus maravilhoso. Amém? E Débora Cristina também agradece pelo dom da vida e pede oração pela família, pelos seus planos que sejam realizados no Senhor. Irmã Jusileide, ela agradece a Deus por conceder as melhoras à saúde da mãe dela, Eupide, na Bahia, e pede oração também pela sua família, irmã Jusileide. Bruno agradece pela saúde da avó dele, vó-mãe, e também porque ela está melhor, ela sofre de depressão, mas está na Santa Ceia, aí a festa é bem maior. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e vamos orar agora por esses pedidos. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, mais uma vez, Senhor Deus, nós nos elevamos a Ti para colocar, Senhor, as nossas orações no trono da graça. Nós rogamos, Senhor, que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor possa vir atender a cada pedido que foi realizado aqui nessa manhã. Mais uma vez, Senhor Deus, nós despertamos aqui para juntos estarmos cada vez mais próximo de Ti, Senhor, fortalecendo a nossa fé, tendo a comunhão com o Senhor, e assim a gente possa, Senhor Deus, viver uma vida aqui na terra em benefício, em servidão do nosso próximo. Primeiro servir a Ti, Senhor Deus, e depois ao nosso próximo. Abençoa cada família, Senhor Deus, cada pessoa que está enferma. Abençoa, Deus, aqueles que estão completando ano também, que o Senhor possa multiplicar anos de vida na vida dessas pessoas. Aqueles, Senhor Deus, que estão com problema de depressão, que o Senhor venha curá-lo também, Senhor. Eu possa agir, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, mas especialmente agir no nosso coração para fortalecer a nossa espiritualidade, para nos motivar, Senhor Deus, a trabalhar sempre para o Senhor, a ter uma causa aqui na terra, para que a gente possa contribuir de forma direta para o Teu reino, ó Pai, para o crescimento da Tua obra aqui na terra, que muitas pessoas possam conhecer o Evangelho através de cada um de nós. Que a nossa vida espiritual fortalecida não sirva apenas para nós, Senhor, mas seja ali um instrumento em Tuas mãos para a salvação de outras pessoas. Que nesse dia de sábado possamos estar na Tua presença, Senhor Deus, agradecendo pela vida, nos alimentando espiritualmente, Senhor, da Tua palavra, para que a gente realmente sinta o prazer
o desejo de estar próximo de Ti, Senhor. O nosso pensamento é único e exclusivamente de ir para a Tua casa para adorar e exaltar o Teu nome. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê descanso no Teu santo dia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Nós vamos agora convidar a Dayana. Ela vai compartilhar conosco o estudo do livro nessa manhã, capítulo 14. Dayana, agora é com você. Bom dia, meus queridos. Feliz sábado, né? É sempre um privilégio a gente estar aqui para compartilhar um pouquinho. A gente sabe que a gente não vai estudar, né? A gente vai só compartilhar aqui, porque o tempo também não permite. Nós vamos estudar o capítulo 14, que fala sobre o verdadeiro objetivo da fidelidade. Sempre que a gente falava antes de mordomia, alguma coisa do tipo, a gente já quer falar em dinheiro, né? Não só fala em dinheiro. Mas a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo que o que menos se fala na mordomia é em dinheiro, né? Não é sobre dar, é sobre ser, né? É sobre ser. Não é sobre o que eu dou a Deus, é como eu dou, né? É como eu faço. É a essência por trás de tudo isso. E durante os estudos do capítulo desse livro, a gente vem aprendendo justamente sobre isso. Não é quanto a viúva deu, mas como ela deu. O que estava por trás de quando ela deu. E eu queria compartilhar com os irmãos o pensamento que está aqui no início, né? Que diz assim, né? Tudo que temos deve receber o seguinte carimbo, dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus, né? Então, assim, não é eu conseguir, não é eu faço, é o que Deus faz através do que eu tenho e como eu permito que Deus trabalhe na minha vida, né? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um verso que está lá em Romanos, capítulo 11, um verso bem conhecido, Romanos, capítulo 11, verso 36, que diz assim, né? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Né? Então, assim, qual é o objetivo que as pessoas costumam dizer assim, dá a Deus, né? Dá a Deus. A gente não dá, a gente devolve, né? Porque a própria Bíblia diz que nada que nós temos é nosso. Nada que a gente tem, nada que a gente faz é nosso. Porque o bem que eu quero, eu não faço, né? Então, nada é nosso, né? Mas vem das mãos do Senhor e nós o devolvemos. E aqui no livro, ele conta uma história de Guilherme Miller, que ele tinha um sonho de abrir um orfanato. Só que ele não tinha recursos, né? Tinha um sonho, mas não tinha o recurso. Ele disse, eu não tenho, mas eu sei quem tem. Então, eu vou falar com quem tem. E aí ele compartilha com seu amigo, né? Diz assim, olha, eu tenho um sonho de abrir um orfanato, para que 20 ou 30 crianças possam estar tendo um auxílio, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu conheço alguém que fez tudo através da oração, e eu vou seguir esse exemplo. E disse que o amigo, um pouco apreensivo, né, disse assim, você quer abrir esse orfanato só para mostrar às pessoas que Deus responde às suas orações? E aí ele diz o seguinte, a oração, ela transformou a minha vida, e eu quero que as pessoas vejam que ela pode ter muitas coisas transformadas se elas viverem em oração, né? E aí, a história conta que em 1836, Guilherme Miller já tinha 5 orfanatos, né? E atendia 2.000 crianças e tinha 200 funcionários. Ao longo da vida, Miller se manteve firme na decisão de pedir somente a Deus os recursos. E ele conta, né, que ele já relatou que Deus respondeu às orações dele de uma maneira que ele chegou a ter 7,5 milhões de dólares para a manutenção daquelas crianças, né? E aí, como Deus, ele não trabalhou nessa maneira? Então, a gente entende que o verdadeiro objetivo da fidelidade não é receber de volta o que a gente entrega a Deus, mas é que o nosso caráter seja transformado e que a gente possa se tornar dependente 100% de Deus. Porque, às vezes, a gente escuta muito as pessoas assim, não, eu vou
eu preciso que Deus me dê isso, então eu vou dar, eu vou ofertar, eu vou devolver o meu dízimo para que Deus me abençoe. Onde é exatamente o contrário, nós devolvemos a Deus porque nós já somos ricamente abençoados. Porque a Bíblia diz que o fato de nós não sermos consumidos é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se dependesse de nós, nós não estaríamos nem aqui mais, né? Mas para que o nosso caráter seja transformado, para que a gente possa entender que é a gente que precisa de transformação. Os recursos da casa de Deus, eles são usados, né? A igreja, ela até recebe o nosso recurso. Ela até recebe. Mas será que Deus está atuando no nosso coração? Será que a gente está devolvendo a Deus somente para cumprir? Não, porque eu tenho um cargo, eu tenho que devolver, né? Mas será que a gente está alcançando o verdadeiro objetivo da fidelidade, que é desenvolver o caráter e realmente mostrar quem domina o nosso coração? A parábola da viúva, né? A história da viúva pobre, não é sobre dar tudo, é sobre entregar o coração, né? Quando eu era criança, as crianças de hoje, elas não querem R$1, né? Elas querem de 5 para cima, né? Mas quando eu era criança, que eu estava na igreja, e aí eu tinha pouco, e eu juntava não sei quanto tempo, porque eu tinha vergonha de devolver pouco, né? Às vezes passava o mês todo e eu não conseguia devolver nem R$1. Devolvia pouco. Até eu me deparar com essa história da viúva e dizer assim, não. Então, a partir dali, eu criança ainda, eu fiz um pacto com Deus. Porque não era sobre quanto eu devolvia, mas a sinceridade de uma criança, né? E a gente vê, a gente acompanha ao longo da nossa caminhada cristã, o nosso desenvolvimento na fé, o nosso desenvolvimento na caminhada, né? E quantas coisas a gente vai entendendo, porque não é sobre quanto dá, mas sobre como dá, né? Sobre como devolver a Deus aquilo que pertence a Ele. E aí, aqui tem um pensamento que diz assim, né? Se uma criança recebe R$10 de mesada de seus pais, ela vai devolver R$1 de dízimos e oferta, R$1 de dízimo. Ao longo da vida, de 5 anos, essa criança vai ter devolvido R$60. Esse valor não é capaz de causar um grande impacto, né? Na pregação do evangelho, na manutenção da igreja, porque se for para que as despesas da igreja, a pregação do evangelho seja feita com R$60, não vai ser. Mas eu tenho certeza que ao longo de todos esses 5 anos vai causar um grande impacto na vida daquela criança, porque ela vai estar aprendendo sobre fidelidade, porque eu aprendi, né? Só que às vezes a gente acha que é sobre a igreja enricar, né? A igreja vai enricar com o meu dinheiro, onde é a gente que estamos, nós que estamos nos empobrecendo espiritualmente. Eu dei estudar uma pessoa e ela começou a frequentar a igreja há muito tempo atrás, né? Quando a igreja era lá no outro prédio. E aí ela ganhou um carro do irmão dela. Só que ela já tinha um carro, mas ela ganhou um carro novo, naquela fita vermelha, tudo organizadinho. E aí ela foi vender o carro. E ela vendeu por um valor bem alto esse carro. E aí ela disse assim, olha, Daiana, eu não vou dar o dízimo desse valor, não, porque senão a igreja vai enricar com o meu dinheiro. Aí eu falei para ela, amiga, não é sobre a igreja enricar com o seu dinheiro, porque se você tiver só esse dinheiro, você vai enricar. É sobre ser fiel no pouco e sobre o muito, né? Então, assim, resultado, ela nunca se firmou na fé, nem chegou a aceitar o batismo, porque não se desprendeu do coração egoísta, né? Então, não é sobre enricar a igreja, não é sobre o meu desenvolvimento na fé, porque a Bíblia diz, o que é que adianta a gente ganhar tudo e perder a nossa alma? Né? Então, a gente tem que entender que o sistema de dízimos e ofertas, como é que ele aconteceu e como foi que Deus planejou? Tinha um objetivo, né? Deus não criou, Deus não nos solicitou a devolução dos dízimos e ofertas somente para a gente dar dinheiro à igreja, somente para a gente devolver nada a Deus. Tinha um objetivo maior. E o objetivo era que nós não saíssemos, quando Jesus voltar, que a gente não saia como um jovem rico, né? Se retirar triste, porque tinha muitas posses, mas perdeu a salvação.
Mas o objetivo do Senhor é que a gente seja transformado e que a gente possa compreender de que não é quanto a gente dá, mas que o único objetivo dos dízimos e ofertas é desprender-nos, nós, do nosso coração egoísta. Porque se a gente for olhar para nós, a gente é egoísta, né? Mas que o desejo do Senhor, acima de tudo, é que a gente permaneça fiel em tudo, inclusive nos dízimos e ofertas. Porque não adianta a gente devolver dízimos e ofertas e falhar nas outras coisas, né? Então, que a gente possa orar ao Senhor para que o Senhor transforme o nosso coração e para que a gente alcance o verdadeiro objetivo da fidelidade, que é a transformação do nosso caráter, né? E que, sim, os nossos recursos sejam uma bênção para apressar a volta de Jesus, né? Porque se a gente tem um coração egoísta, a igreja pode até aceitar os nossos recursos, a missão, a união, pode até aceitar, mas Deus não aceita, né? Deus não recebe. Então, que a gente possa devolver a Deus, que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, né? Mas que a gente possa devolver com o coração grato, aquele que tão bondosamente o Senhor tem dado a cada um de nós, né? Então, nesse momento, eu convido cada um de nós a gente baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, e que a gente possa fazer um compromisso com o nosso Senhor, né? Que o Senhor transforme o nosso coração e que o Senhor nos resgate de volta ao centro da vontade dEle. Oremos. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Que o Senhor nos traga, Senhor, ao centro da Tua vontade. Muitas vezes, Senhor, nós estamos exaltando o nosso eu, mas que nós possamos, Senhor, alcançar a transformação. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que os nossos recursos, os nossos dons e talentos sejam uma bênção para o Teu ministério e que nós possamos apressar a volta de Jesus. Que o Senhor continue conosco nesse sábado. Fale ao nosso coração e nos transforme em nome de Jesus. Amém. Amém, Dayana. Muito obrigado pela participação, pela mensagem também. Eu quero entregar os meus desejos à vontade de Deus. Quero servir à vontade de Deus. E lembre-se de uma coisa, né? Deus ama a quem dá com alegria. Essa é uma frase bíblica que a gente precisa colocar no nosso coração. Mas chegamos ao final da programação dessa manhã. Que Deus abençoe. E a cada um de vocês. Amanhã nós estaremos novamente conectados e o desejo, principalmente, aquelas pessoas também que precisam, que não são da igreja, mas que você sabe que ela precisa. Então, compartilhe esse link com ela, vamos divulgar, vamos compartilhar o link, convidar as pessoas, porque nós estamos aí na reta final, na última semana, e essa semana é a semana de bênçãos para a vida de cada um de nós, tá certo? Então, nosso desafio essa semana, a partir de hoje, convidar, compartilhar os links aí com as pessoas, para que amanhã a gente possa, mais uma vez, estar reunidos aqui, e que essas bênçãos sejam espalhadas para outras pessoas também, tá certo? Que Deus nos abençoe. Daqui a pouquinho nós nos encontramos na presença de Deus, na casa do Senhor. Deus nos abençoe. Amém, pastor. Eu dei um bom dia. Bom dia, irmão Lucas. Bom dia a todos. Lembrando, irmão Ivanilson aí. Ivanilson, seu senhor é homem de Deus, irmão.